Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu sou Sidão e hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um react da sabatina do senhor Duílio Monteiro Alves, é isso mesmo. Teve uma entrevista aí que ele selecionou alguns repórteres para ir lá fazer uma entrevista. A íntegra, né, da entrevista da sabatina é 3 horas, tá? Então eu arrumei um resuminho dos assuntos mais importantes, aparentemente, né? Porque eu não vi, claro, né? Eu vou reagir aqui e comentar com vocês. Então é um pouco menos, 40 minutinhos. E vamos lá, né? Vamos pra cima, vamos ver aí o que o senhor Duílio falou. Você, cara, que não é inscrito, você gosta do Corinthians, você gosta de futebol, você se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha no vídeo e você se inscreve, ativa o sininho que tem vídeo toda semana aí. Beleza? Então vamos lá ver. Vou pôr aqui na tela pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é no tete a tete, né? Aqui é no tete a tete, ó. Aqui no tete a tete. Vai rolar anúncio, vai rolar tudo. Vamos ver, né, mano? Uns meme aí. Mas eu queria pegar esse gancho Quando ainda. tem meme é bem difícil, né? Quando tem meme é bem difícil, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver como é que vai estar aqui. De campo, tá? Do futebol. Quando sai Roberto de Andrade, em março, aí você acumula a função junto com o Alessandro. Eu gostaria de saber se, ao final dessa gestão, você enxerga que sim, vocês deram conta ou que realmente poderia ter trazido alguém, tendo em vista que o papel de um presidente de um clube é muito amplo, né? A gente está falando de muitos números, de muitos setores aqui. Então, deu para dar a atenção devida que o campo merecia? Então, ela tá falando aqui basicamente do trampo do Alessandro, né? Claro que o Duílio não vai falar mal do Alessandro, mas, mano, é pífio, né, mano? É pífio, não trouxe jogadores, em questão de treinador, tudo errado, tá? É muito difícil, cara. Muito difícil. Na contratação de jogadores, Vai falar, o Barleta, né? por exemplo, que Sim, foi destaque aí do Paulistão, ele chega, ele mal joga e já é vendido. O departamento de futebol não enxergou isso antes de trazê-lo para cá? Quer dizer, ele teve que vir jogar pouco e ser vendido para o Ceará? Não, ele não. Aí falando do Barleta, né, gente, que foi uma das revelações aí do Novo Horizontino do Paulista, que chegou e foi embora, né? O Barleta que chegou e foi embora, se não me engano foi 6 milhões de reais, chegou e foi embora. E ninguém viu isso, comprou o cara pra comprar e vender, pô, sabe? Não acho que tenha faltado. É o que eu falei, eu acho que, como eu estava falando do Vitor, a ideia era a sequência e os 2 anos terem sido feitos com ele, ter sido feita a pré-temporada com ele nesse ano, mas infelizmente não deu certo. E aí, as escolhas que a gente fez não deram certo. Né? Eu acho que simplesmente isso. Em relação ao Barleta, o Barleta hoje estão xingando porque que vendeu, porque ele está fazendo gol no Ceará. Mas eu não escalo. O treinador que estava pediu, nós trouxemos. O Vanderlei não usou ele, nem relacionava, não gostava do estilo dele. O menino teve uma proposta, o Corinthians tem problema financeiro que não é segredo para ninguém. Tinha ainda que pagar o jogador, que era parcelado. Apareceu uma oportunidade, agora o jogador vai ficar ali sem ser relacionado. Na idade que ele estava, tendo sido destaque do Paulista, e o treinador falando não vou usar, eu acho que foi ótimo para o Corinthians ter aparecido essa oportunidade e principalmente para o Barleta que está lá jogando. E ele estaria aqui nem sendo relacionado. Presidente, o Corinthians tinha uma das maiores empresas como patrocinadora, a Midea, não renova o contrato, abre o espaço para poder ganhar mais e fazer um valor maior e surge a Tausa. Vocês trocam aí a Midea pela Tausa e eu vou fazer a pergunta, tudo que aconteceu, o desgaste todo que você viu. Galera, pra fechar o Barleta, ele simplesmente... O Duílio é um brincalhão, né, mano? Pra falar do Barleta lá, ele simplesmente pegou e falou assim... ninguém queria ele, o Corinthians tinha que pagar, não tinha dinheiro, a gente pegou e vendeu. É isso, mano. Eles não tinham 6 milhões de reais. Não é euros, não, tá? 6 milhões de reais. Pra deixar o jogador ali, maturar mais um pouco, sabe? Porque... o treinador que tava aqui não escalava ele, que era o Vanderlei, né? Não escalava ele. Mas já teve 4, cara. Você ia seguir com o Vanderlei a vida inteira agora? Empresta ele pro Ceará, deixa ele lá. 6 meses. Na volta, que deve ser o treinador...
podia utilizar o cara, mas não, né, mano? Agora ele tá falando da Tausa, né? Você que não tá ligado, é a empresa que deu o golpe lá. Falou que ia pagar o Paulinho e tal, e sumiu, né? Viveu e que você segue vivendo. E eu vou fazer. A cara de bunda do Alessandro aqui atrás, ó. A cara de bunda do Alessandro, ó. Nossa, é impagante, né, mano? Impagante. Vambora. Fazer a pergunta do torcedor. Como o Corinthians caiu numa dessa, tendo um jurídico, um compliance, um marketing, tantas cabeças pensantes, como que o Corinthians caiu nessa? Por favor. Vessone, acho que esse assunto esses 3 anos aí, eu devo ter falado umas 100 vezes. Apareceu lá, nosso jurídico levantou, fizemos um contrato, acabamos não recebendo antecipado como era previsto. Anunciamos realmente que ele estaria envolvido no negócio do Paulinho, mas como já deixei claro várias vezes, o Paulinho já estava contratado. Se tivesse Towns ou não tinha problema. Como a gente naquele momento não tinha propriedades, a gente criou naquele momento uma forma de anunciar a chegada do jogador, sendo a empresa responsável por parte dos salários ou por todo o salário. Uma forma de ter mais propriedades para a gente poder explorar, assim como foi feito com o William, com a Sócios.com. Então foi uma forma da gente trazer jogador e nos ajudar, mas independente dele, a gente já tinha no nosso orçamento o Paulinho. Então, tanto que até hoje ele está aí, infelizmente teve 2 lesões graves e não pôde jogar tanto. Mas está aí, E os sendo caras pago, querem tá renovar com tudo o Paulinho, hein? 1,5 milhão por mês. Então foi isso, foi uma decisão naquele momento. A gente ainda não tinha recebido a primeira parcela, a gente teria a apresentação, tínhamos a opção de fazer com eles ou não. Cara, é engraçado, né, mano? O jurídico levantou, falou que tava ok, e aí a empresa não tinha dinheiro, a empresa não tinha nada. Que jurídico é esse, Duílio? De um time de futebol que não sabe. Aconteceu com o Palmeiras, se não me engano, na eleição da Leila, foi o nome de uma empresa lá também, ia chegar com R$1 bilhão, alguma coisa assim pro Palmeiras. Fizemos, hoje nós temos um crédito. Aí os caras lá viu que tava errado, né? Ao Corinthians, né? Não viu, não conseguiu ver. De muitos milhões na justiça, temos e está sendo conversado novamente, acho que pelo Dr. Bialski de novo. Mas o departamento jurídico indicou o não acordo, né? Até onde sabemos, eu queria que você explicasse. Você foi orientado pelo departamento jurídico, o parecer do departamento jurídico foi para não fechar o contrato e você, até onde eu sei, assumiu não. e quis fechar. Então, explica para a gente o que houve de você com o departamento jurídico antes desse acordo ser assinado. Não foi para não fechar o contrato. Aqui no momento da apresentação, o dinheiro ainda não tinha entrado. A gente tinha pedido um pagamento antecipado. E o dono da empresa, o presidente da empresa, esteve conosco, mostrou algumas coisas, algumas garantias bancárias ali, algumas contas, que ele estava com problema de trazer o dinheiro de fora, que era simplesmente isso. E chegou o dia da apresentação e o dinheiro não tinha entrado. E aí é uma decisão minha. Eu tinha a opção de fazer tudo que já estava pronto e Aí, como não é meu, azar, né, Duílio? O risco de receber ou não esse dinheiro, mesmo com os contratos assinados, com garantias, com tudo isso, que é o que está tentando ser executado. E aí o seu departamento jurídico orientou a não fazer? Não, aí não é que orientou a não fazer, existe um risco de você fazer antes de receber, mas a gente fez o recebimento antecipado justamente por não conhecer a empresa, não conhecer a pessoa. Tem empresas que são patrocinadoras, como o Vessone citou a Mideia, eles pagam mensalmente. Né? E tem empresas, quando a gente não tem nenhuma relação, a gente pediu que o pagamento fosse feito à vista, antes da ação. E como ele teve um problema, e nos mostrou um problema de remessa de dinheiro, que tinha dado errado alguma coisa, eu tomei a decisão na hora de falar, não, vamos fazer. Se ele não pagar, nós temos todo o contrato e a forma de cobrar como qualquer outro patrocinador. Né? E aí ele acabou não pagando, nós ficamos aí, acho que 2 jogos com ele na camisa, que foi o que ele ganhou aí, mas o que ele vai pagar vale muito mais que isso. Isso está sendo feito na justiça, o Dr. Bielski está tocando, acompanhando isso aí.
tem as garantias que ele deu. Você tem esperança de receber? Tenho, mas não está nas contas do clube. Não aparece nesses números que vocês estão vendo. Aliás, foi do ano passado isso, né? Eu digo pelo histórico dele de não pagar, mesmo condenado na justiça. Por isso que eu estou perguntando se de repente você tem realmente ótimo, esperança de receber, mesmo vencendo na justiça. A Taunza Não, tem na dívidas justiça de nós 100 já milhões. vencemos. Não, sim. A Taunza tem dívidas de 100 milhões em Dubai também, né? E até, o presidente, em cima disso, então só para deixar claro, a informação que eu tenho, até o Herói Vicente chegou a falar isso uma vez, que ele fez uma recomendação a você de um outro modelo de negócio, porque eles tinham uma DRE que demonstrava os pagamentos que a Taunza tinha, uma garantia que a Taunza tinha, e que era duvidosa, que era do tipo de empresariar outro jogador. Então, só para deixar claro, Empresarial outro jogador. que era uma outra DRE que não envolvia em si a empresa. Tinha uma coisa um pouco mais duvidosa com relação a isso. E o outro modelo de negócio foi sugerido pelo Herói Vicente, não desse acordo que vocês acabaram fazendo. Então, só para deixar Foi claro. sugerido isso, exatamente o que eu te falei, que recebesse antes, porque não dava para confiar muito no que Aí, como eu existia não ali. recebi, Foi sabe? isso. É E essa decisão basicamente assim, ó, você pegou um carro, aí você fala assim, ó, fulano, me paga pra mim te entregar o carro. Aí eu te dou aqui, né, o DUT, o documento, a gente vai no cartório e assina lá, né? Aí o cara fala assim, não, eu vou te pagar. Aí você vai no cartório e passa o carro pro nome do cara. É isso, mano, é isso que o Duílio fez, mano, é isso. não foi minha. É isso que eu quero Foi saber. isso, acabei de falar. Foi uma decisão sua e que a responsabilidade... Ah, não, mas aí a gente procura na justiça lá depois, entendeu? A gente tá falando da Taunza aqui. Quem que era a Taunza antes do Corinthians? Tá aí, né, mano? Disso, no caso, Tudo é responsabilidade minha, Pedro. Tudo que o Corinthians fez nesses 3 anos, eu sou responsável. Presidente, Por isso eu trouxe o Herói também. Tudo que eu assinei enquanto ele estava lá, e agora é o Dr. Bialski, eu não assino um contrato sem uma autorização, um carimbo e uma aprovação do departamento jurídico. presidente, você se arrepende Do da quê? contratação, do uso da Taunza para tentar contratar o... Cara, não é para tentar, eu acabei de explicar isso para vocês. Ele já estava contratado e ia ser apresentado. Só foi colocado em cima de um caminhão. Ele podia chegar lá num carro que nem chegou os outros atletas. Só que a gente ia receber, sei lá, 30 milhões para ele chegar no caminhão e nada para ele chegar num carro. É simples. Aí a decisão foi minha, não, vamos fazer. Se eles não pagarem, a gente corta. mudando um pouco de assunto, presidente, um dos assuntos mais perguntados pelos torcedores é Yuri Alberto, a forma como foi feito o negócio. A gente sabe as porcentagens, a gente sabe os jogadores envolvidos. Agora, não, a porcentagem Não. eu até tenho aqui. Eu não tenho. Mas em relação a valores, você tem? Porque essa situação nunca foi explicada assim 100%. Tal jogador foi por tanto, tal jogador valia Não, tanto. o Du valeu quanto? Essa é a grande dúvida do torcedor. Quanto valeu cada um para dar aqueles 12,5? E outra coisa, tem uma entrevista sua para a Gazeta Esportiva, inclusive, acho que foi para o Salazar, que você fala que o Yuri Alberto valeria 35 milhões de euros. Ele valia, tá aí, ó, quem publicou foi o meu timão. Eu tenho uma aqui, pesquisa inclusive, isso não menti realmente não. saiu, foi publicado. Mas hoje ele não vale isso, né? Bom, ele tá mal no campo, né? Hoje Você ele se vale arrepende? 67 milhões de reais, eu vi hoje um Hoje ele é o outro estudo. 7º mais valorizado do Brasil. Acho que não tá ruim também, né? Hoje ele é Então, o 7º o jogador valor mais dele na valorizado. compra era Falando 25. aí, como que foi feita a negociação, né? Os caras estão questionando, porque o Duílio falou que o cara ia valer 35 milhões de euros, né? Porque 50% valeu 12,5. Isso. E hoje ele está valendo 17. Há um arrependimento? Não. Se ele fizer 4, 5 gols, ele Mas você volta a não- valer 35, que vocês publicaram lá, 36. Não lembro. Mas, Duílio, você não consegue passar para o torcedor os valores? Eu tive uma proposta dele agora eu até falei o número aí. 16. Você lembra, Alessandro? 16. 16 milhões de euros por 50%, 60%. Do West Ham, né? E firme. Teve sentado na minha mesa, né? Na minha frente. E nós não fizemos. Porque nós temos um centroavante e o Felipe que vem evoluindo, mas não fizemos. Mas a gente teria tido um lucro. Já. Mas você não consegue explicar. Agora, esses dias. Hã? Sobre a explicação a respeito da operação toda. Vamos lá. Comissão. Não, nós fizemos uma troca de 50% dele por 80%, eu acho que era do que tínhamos, nossa parte, do Robert. Cara, eu não vou lembrar, vocês têm aí, eu não vou lembrar detalhe. Você passou as porcentagens. Ele Duílio. não lembra. Eu não
lembro da cagada que eu fiz, eu não lembro. Eu dei um monte de jogador, aí eu não lembro. Eu não lembro, entendeu? Eu não lembro. Não lembro. Você não passou por os valores. Esse é o o voto. 80, eu não lembro. Eu só fiz a cagada lá e eu não lembro, tá ligado? O Robert 55%. foi 55% por 6, 5,5 ou 6, mais ou Tá, menos. vamos lá. Mais ou menos. Tá. Vai ser Aproximadamente. É, porque no 30% contrato Pedro. não existe um número, entendeu? Foi feito direto Não, X% de um com o outro na FIFA. Não tem um número. Mas não o tem uma cálculo que vocês transação fizeram financeira. vamos juntar aqui para dar 12,5. Isso. Certo? Isso. Então, é uma negociação. Então vamos né? lá. Ele puxava o valor do Yuri para Isso. cima e nós puxávamos o nosso para cima. Não, tudo bem. Aí você diz, o Du, Du mais ou foi menos por mais ou 6 menos- milhões. Isso. Tá. Robert e Renan, 10, mais ou menos o valor total, tô falando, né? Nós temos que falar o valor total. Isso é outra coisa que sim, muitas porque vezes você está falando vocês de publicam. valor total dos 100% daquele jogador. Não, se você vendeu o jogador por 5 milhões metade, você vendeu ele a 10 milhões de avaliação. Sim, sim, não. Você tinha 55%. É que eu vejo muitas vezes, inclusive vocês publicaram, ranking de vendas, aí tá lá os jogadores, aí tá o Robert, 5 milhões, por exemplo. Não, era 10. Então você não pode comparar, se eu tinha 55 e peguei 5,5, eu vendi ele a 10, certo? Ué. Então o que não dá para você colocar lá, Ué. foi vendido fulano a 15 Ué. e o outro a 5, só que o outro foi vendido a 5, 50%, e o outro, e o que você pôs em comparação, você vendeu ele inteiro por 15. Né? Então, muitas vezes também isso dá uma confusão na perfeito. cabeça do torcedor. Eu acho que está perfeito, mas vamos seguir Vamos só para lá, a gente continua. não ficar sem a Tá lá no resposta. Du. Vamos me ajudar. Pra Primeiro é o fechar, Du. já foi o Du. Primeiro é o Du, 80%. você está falando de 6 milhões de percentual reais. que tínhamos. Você está citando? Não, euros. O Euros, percentual que tínhamos, o Du foi mais ou menos por 3 e pouco de 3,5 de Tá, euros. 80%. Isso. Perfeito, 80%, 3,5. Esse 3,5 que a gente nunca teve, né? É isso, 3,5 isso. então daria o Du nesse caso. Isso. O Robert. Já foi, falei, Cinco mais, e mais ou meio, menos 5,5, 10 no mais ou valor menos final. 10 que 11, 12, vai. Tá, que ficou ali em 5. Aí o Mantuan, mais os 2 milhões de euros, Não, esse o 2 tava na veio nota. depois que eles Não, não pagaram é. o resto. Pelos 40. Pelos Lá pelos Isso. outros foi uns 3,5 também, você vai chegar em 12,5, só fazer essa diferença. Sim. O Ivan O teve. Ivan foi de graça emprestado. Mas eles ficaram com uma porcentagem. 10% de futura venda. 10% de futura venda do Ivan. Foi isso, essa foi a Essa é negociação a para conta em comprar dinheiro. 50% do Yuri Alberto, que hoje vale o valor que você falou pela essa avaliação. It's rude not to introduce yourself before pulling the gun on Então, someone. né? Comprou um anúncio ali. Então, tipo assim, ele vendeu. Quem tá falando ali, o Robert Renan, então todo mundo fala, né? 5 milhões e meio de euros. Não é o valor do Robert Renan, igual ele falou, né? Que aí, no caso, seria. O Robert Renan valia 11, e como ele vendeu 50%, é 5,5. Entendeu? Só que, mano, você vê que as deficiências do Corinthians hoje são desses jogadores, cara. Então você não tem um jogador de lado, que é o Mantuan. Você tem o lateral direito que o Duqueiroz fazia. O Duqueiroz fazia volante, zagueiro no lugar do Gil. Então, mano, saiu caro o Yuri Alberto, tá ligado? Ele não tá fazendo nada, entendeu? É um arrisco, né? Uma coisa que ele tentou fazer. Na verdade, é terceiro assunto, né, mano? Os caras falam. Foi o Barleta, cagada. Foi o Yuri agora, cagada. E foi a Taunza, cagada, mano. Tá ligado? É só cagada, mano. É só cagada, velho. Desse instituto aí. Saiu hoje. Eu vi. Agora, se você entrar também no Transfer Market, você vai ver lá valores muito abaixo desses que eu falei. Então, depende de onde você pega a avaliação. Muita gente para mim, critica mercado por usar o Transfer Market como base do Eu não queria até que uso você o Transfer explicasse Market, eu estou falando ao contrário. torcedor, porque a gente viu muita gente falando isso. Mas quem falou que eu uso? Eu acabei de falar. Se for olhar como base Transfer Market, hoje eu não sei quanto vale o Robert. Mas no dia que foi feito, ele valia 1. É simples, é só olhar, tá aí. Presidente, sobre vendas antes do intervalo, em algum desses Desculpa, só um segundinho. Nenhum desses atingiu o valor de Transfer Market até hoje, imagino eu. Do que foi vendido e do que está no Transfer Market. Acho que deve estar acima até hoje. fazer uma comparação. Pode ser que o Robert tenha subido pela venda que foi feita. Seleção brasileira. Sim. Num dos blocos, o senhor citou que o Vasco não pagou o Tom, né? Queria saber como é que está isso e se outros clubes que fizeram
compras de jogadores do Corinthians também não pagaram. Se tem muita gente devendo pro E Corinthians. vocês não fizeram nada com o Vasco? Tá parado? Muita gente fizemos. pergunta, né? A pessoa entra na Fizemos. FIFA contra o Corinthians, por que o Corinthians não entra também Não, pedindo? o Corinthians entrou também. O Corinthians entrou na CNRD com o Vasco, né? O Gavioli. CNRD que o Corinthians fez. Que é a Câmara Brasileira, É a né? brasileira. E por quê? E estamos conversando com eles. Agora, eles fizeram aí esse negócio da liga aí, pelo que a gente sabe. Não sei se já receberam, então, mas a gente está atento nas vendas que eles fizeram, no dinheiro que entrou da 777. Diariamente a gente tem a parte comercial conversando e a parte jurídica também. E Do mais- Murilo, vocês estão recebendo? Do Murilo? Do Murilo Teve algum tivemos tipo de um atraso de mais de um mês e recebemos uma parte. Então é assim, o futebol não é o Corinthians e não é uma exclusividade de... Todos os clubes acabam tendo algum tipo de problema. Quem tem dinheiro sempre tem até um problema de fluxo de caixa. Tá aí, a gente está falando do Nottingham Forest, que também teve problema de fluxo e atrasou mais de um mês. E ainda em cima disso, presidente, teve a questão do Baleta, que o Joinville cobrou até a questão de 6 milhões e o São Bernardo está envolvido nisso. Eu sei que o Corinthians depois acaba vendendo o atleta e a dívida se dissolve. Mas por que esperar tanto tempo para pagar esses valores, sendo que isso pode até, de uma certa forma, arranhar a instituição, dizer, pô, o cara que está de fora, olha, veja que o Corinthians deve 6 milhões. Isso não chega a ser até um pouco vergonhoso, presidente? Não, eu te faço a pergunta porque assim, são 6 milhões de reais. Mas eu acabei de te falar de todos os outros clubes também. 6 milhões de reais é pouco para você? Se você tiver, eu vou te pedir, porque todo dia não estamos precisando. Não estou dizendo, pelo que o senhor... 6 milhões pro Corinthians é pouco, Duílio. 6 milhões para o Corinthians é pouco, Duílio. Você tem o Paulinho, que é 1,5 milhão. Você tem o Renato Augusto, que é 800. Você tem o Juliano, que é 1 milhão. Você tem, já deu quantos? 3,300. Você tem o Yuri, que é 1 milhão. 4,300. Entendeu? Aí você vai pegando os caras. Você tem o Gil, você tem o Fagner, que dá mais 1.600. Já deu 6 milhões, Duílio. É um mês de salário dos caras, velho. Como que você fala pra mim que o Corinthians não tem 6 milhões, Duílio? É brincadeira, Duílio, velho. O Duílio, nossa, mano. Eu já tô estressado já. Eu já tô desanimado, cara. Sabe o que ele falou? Me dá 6 milhões. Ele é maluco? Ele é maluco? Ele é maluco? Eu sou maluco? Me dá 6 milhões. Você tá de brincadeira, Duílio. Você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem pro Corinthians, velho. Tá de brincadeira, pô. Como assim, velho? Ah, você tem 6 milhões? Você acha que é pouco? Pro Corinthians? Não, porque tá cagando. Porque, né, comprou o jogador por 6 e vendeu por 6 porque não quis esperar. Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira. Do Willian é isso aí, mano. Infelizmente, do Willian é isso aí, cara.